Olá, amigos. Para mais uma exposição doutrinária, começarei fazendo uma prece. Deus, de infinita bondade, de infinita misericórdia, Jesus, com seus benfeitores espirituais, que nos deu o amparo e a sustentação para mais uma exposição doutrinária que realizarei neste momento. Que assim seja, graças a Deus. O tema que eu escolhi para a nossa reflexão este mês, afabilidade e a doçura, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Toda bem-aventurança tem um porquê. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então, afabilidade e doçura, item 6, instrução do Espírito Lázaro, em 1861. Eu vou ler um trechinho do Evangelho. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são a sua manifestação. Entretanto, nem sempre se deve fiar nas aparências, pois a educação e o traquejo do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Então, vamos para as definições, né? O que é uma benevolência? Benevolência é a bondade de ânimo. Bondade, qualidade de quem tem a alma nobre e generosa e é naturalmente inclinado a fazer o bem. É a benevolência. Então vamos entender o que é um ser bonzinho e o que é um ser bondoso. Então, o ser bonzinho é aquele que sempre quer agradar a todos. O ser bonzinho é aquele que pratica o bem, mas conforme as suas conveniências e necessidades. Diferente do ser bondoso, que tem a alma generosa e naturalmente pratica o bem. Então, essa é a diferença. O que é a afabilidade? Qualidade ou comportamento de quem é afável. Atributo de quem é cortês, delicado. E o que é uma doçura? É a qualidade de quem é suave, meigo, brando. Então, todos nós que vivemos neste mundo chamado de provas e expiações, somos ainda considerados espíritos imperfeitos. Trazemos as nossas imperfeições de vidas anteriores. E nessa encarnação, nós buscamos melhorar essas imperfeições ou eliminá-las e adquirir mais virtudes. Então, se nós pensarmos que esse mundo tem uma mescla de espíritos, todos imperfeitos, mas se nós pensarmos numa escada evolutiva, alguns espíritos ainda estão no primeiro degrau, outros no segundo, outros no terceiro, e alguns missionários também estão junto conosco para ajudar na nossa evolução moral. Quando Lázaro fala de um verniz, que verniz seria esse, né? Então é um verniz social que faz com que cada um de nós, ou muitas pessoas, usem máscaras. Então, quando eu estou no trabalho, eu coloco a máscara de estar no trabalho, na escola, na minha comunidade religiosa, na minha comunidade social, em casa. Então, em cada situação, muitas vezes nós agimos de forma diferente. Então, esse é o verniz social que Lázaro comenta, que camufla, que oculta o que verdadeiramente nós somos. Porque se eu estou lá no trabalho,
vem lá a esposa do meu chefe com o seu filhinho, todo mundo vai ser amável, dócil com eles, mesmo que não goste do chefe. Diferente de se vem lá o filho e a mulher do faxineiro da empresa, as pessoas vão ter o quê? Outra atitude. Nem todos vão tratar com afabilidade e doçura. Então, são essas máscaras exteriores que nós usamos em determinadas situações em que Lázaro está aqui nos mostrando para que a gente possa realmente refletir. Será que eu não posso ser eu mesma com todas as pessoas? Será que eu não posso ter as mesmas atitudes com todos, independente se eles são ricos, se são pobres, se é o meu chefe, se não? Então, cabe a cada um de nós uma pequena reflexão aqui. Mas ele cita que em casa são tiranos com os seus familiares. Porque em casa ele se mostra como realmente ele é. É um autoritário, é um déspota que gosta de ser o quê? Obedecido. Eu falo e todos me obedecem. Muito, acontece muitas situações dessas nos nossos lares. Chega em casa, a pessoa não tem paciência com os filhos, com a mulher, não dá atenção, não é amável, não é dócil. Então, é uma outra máscara que ele usa. Mas será que essa não é a verdadeira essência dele? E que ali em casa ele está mais confortável e ele pode se mostrar como realmente ele é? E às vezes também nós pensamos algo, mas não verbalizamos aquilo que nós estamos pensando. Porque às vezes estamos esperando para falar com alguém, estamos pensando mal daquela pessoa. Mas quando chegamos perto, temos atitudes diferentes. Então, tem uma história para exemplificar, é uma história de Chico Xavier que se chama O Sapo. Na Casa da Prece, em Uberaba, Chico atendia muitas pessoas. E numa ocasião, tinha um rapaz, um assistido, que estava na fila à espera do seu atendimento. Estava demorando, são muitas pessoas, então ele começou, a reclamar: ai, está demorando demais, ai, estou com fome. E ele pensou, olhou para Chico e pensou: Chico não deve estar com fome, porque ele está um sapo gordo. E ele ficou na fila até que chegou a vez dele. Amável e dócil, ele se dirige a Chico: ai, que bom que chegou o meu momento de ser atendido, que prazer estar com você. Como você está, Chico? Eu estou muito bem, meu filho, me sentindo um sapo gordo. Claro que nós não temos a capacidade de ler pensamentos como Chico tinha, mas às vezes nós temos essa mesma atitude que o nosso irmão teve, pensando coisas diferentes do que aquilo que realmente eu vou verbalizar para o outro, né? E as pessoas têm frases, né, que as pessoas dizem que eu sou bom até o momento em que pise no meu calo. Pisou no meu calo, eu viro bicho. O que quer dizer essa frase?
que ele usa máscaras o tempo todo. E quando pisam no pé, no calo dele, ele se mostra como realmente ele é. Ele não gosta de ser contrariado, ele gosta de ser obedecido. E aí aparece, né, todo o seu orgulho, toda a sua vaidade em relação ao irmão. E Lázaro também cita no seu texto as pessoas hipócritas. E o que são pessoas hipócritas? São aquelas que pensam uma coisa, mas na hora de agir fazem ao contrário. E aqui cabe uma historinha que diz que um prefeito de uma cidade do interior, eles estavam fazendo um comício e ele dizia assim: no bolso da minha calça nunca entrou uma propina. E a pessoa que estava do lado dele disse assim para ele: trocou de calça, prefeito? Então, aqueles que estão muito próximos de nós nos conhecem realmente quem nós somos. O hipócrita é aquele que fala, mas não faz aquilo que ele fala. Tem atitudes contrárias. Agora, ser autêntico também não quer dizer que eu vou sair por aí falando tudo aquilo que eu penso na hora que eu quiser. Isso é orgulho, vaidade e falta de caridade. Eu não posso sair por aí destilando o meu veneno contra os outros. Eu não posso sair por aí falando mal ou dando a minha opinião se não me pediram. Então, nós temos que tomar um certo cuidado quando nós vamos verbalizar aquilo que nós estamos pensando, porque existe um momento certo para que eu possa falar e que o outro me escute. Senão as palavras vão para o vento. Ninguém vai escutar aquilo que eu estou falando. Porque é comum nós enxergarmos o cisco no olho do nosso irmão e não enxergar a trave que estão nos nossos olhos. É mais fácil apontar o erro do outro, é mais fácil enxergar, né, as imperfeições do outro, do que enxergar em nós mesmos as nossas imperfeições. Então, se cada um de nós cuidar do nosso jardim de forma que ele floresça, essa deveria ser a atitude de todos e não ficar cuidando da vida do vizinho, falando mal das pessoas. Para que isso não aconteça, que das nossas bocas saiam mel e não fel, tem uma regrinha básica que nós podemos usar nas nossas vidas. Eu até utilizo na minha vida hoje, porque é a seguinte, é os 3 crivos, né, de Sócrates. Então, tudo aquilo que eu vou falar, primeiro eu penso, é verdade? É útil? Tem bondade? Aí sim eu posso até falar. Mas caso contrário, o assunto morre conosco. Eu não preciso entrar na maldade da conversa do outro. É a mesma coisa quando nós estamos nos reunidos com amigos que começam a discutir ou a falar mal de alguém. Eu não preciso participar. Coloque a água na boca e fica com aquela aguinha na boca, sem entrar na sintonia da maledicência, porque a maledicência
muitas vezes se torna um vício. Então, para que a gente não caia na maledicência, usa a regrinha do Sócrates, que assim nós vamos evitar a cair na tentação de falar mal dos outros. Cultivar amor ao próximo. Como é que nós cultivamos dentro de nós o amor ao próximo? Porque ser afável e dócil, eu sou com o meu próximo. Então é um exercício que nós vamos fazer enquanto estamos aqui, encarnados, enquanto nós vivemos em sociedade. Cultivar amor ao próximo é ter o quê? A boa vontade com o próximo. É entender que o próximo tem imperfeições, como eu também tenho. Amar ao próximo como a si mesmo. A regrinha é: faça ao outro aquilo que você gostaria que fizesse para você. Porque o amor ao próximo, nós temos que tomar cuidado, porque se diz assim: primeiro eu tenho que me amar para conseguir amar o próximo. Mas que esse nosso amor a nós mesmos não seja um amor egoísta, não seja um amor narcisista. Por quê? O narcisista, ele só olha para si mesmo, para as vantagens que ele vai ter relacionando com o próximo. As vontades dele que precisam ser atendidas. E não é esse amor que nós temos que cultivar e espalhar, mas é o amor fraternal. É entendendo, sim, que todos nós temos as nossas provações aqui neste mundo, chamada de provas e expiações, que cada um tem que promover em si a sua evolução moral. Nosso grande desafio: evoluir moralmente aqui neste mundo. Falando em amor ao próximo, eu peguei uma história que é de Chico Xavier também, que ele retrata bem o que é amor ao próximo. Porque às vezes a gente tem a impressão de que amar ao próximo é amar só aqueles que estão ao nosso redor, os nossos familiares, os nossos filhos. E esse amor ao próximo, ele vai além do nosso lar. E aqui também é uma história que se passa lá na Casa da Prece, quando as pessoas ficavam na fila para ser atendidos pelo Chico. A história de Chico e Jorge. Então eu vou falar aqui as características de Jorge. Trajes pobres, descalço, pés rachados, indicando que raramente teriam conhecido um par de sapatos. Calça azul, camisa verde com muitos remendos. Um paletó de casimira apertava-lhe o corpo franzino. Pele escura, cabelos enrolados, nos lábios uma ferida. Chamava-se Jorge. Creio que deve ter tomado poucos banhos durante toda a sua vida. Quando se aproximava, seu corpo, magro, sofrido, mal alimentado, exalava um odor desagradável. Em sua boca, alguns raros tocos de dentes, totalmente apodrecidos. Quando falava, seu hálito era quase insuportável. Ainda que alguém não quisesse
tinha um movimento instintivo de recuo. Quando se aproximava, tinha pressa de dar-lhe algum trocado para que ele fosse comprar uma pipoca, um doce, um refrigerante para sair de perto. Então essas são as características, né, do nosso irmão Jorge, que ficava na fila para ser atendido por Chico. E quando chegava a vez de Jorge ser atendido, Chico gostava de conversar, ficava por volta de 20 minutos conversando com Jorge. E os trabalhadores ali que davam a sustentação para o Chico ficavam pensando, mas por que Chico demora tanto com Jorge? Deveria atendê-lo rapidamente, né? E pedir para que ele fosse embora. Então, esse era o pensamento dos trabalhadores que estavam ali. Mas Chico fazia questão de conversar com calma com o Jorge. E Chico fazia algumas perguntas para ele. Chico perguntou: Jorge, como vai a vida? Ah, tio Chico, eu acho a vida uma beleza. E a viagem foi boa? Muito boa, tio Chico. Eu vim olhando as flores que Deus plantou no caminho para nos alegrar. Do que você mais gosta de olhar, Jorge? O azul do céu, tio Chico. Às vezes penso que o Senhor Jesus está me espiando por trás de uma nuvem. E Chico continuava a conversa com Jorge, que ele falava da briga dos gatos, da goteira que tinha em cima da sua cama, do passarinho que fazia o ninho no seu telhado. E continuava a conversa. E Chico pedia para que Jorge declamasse alguns versinhos. E Jorge ficava todo feliz, que ele lembrava de algum versinho e começava a declamar. E aí, Chico pede para o Jorge: Jorge, declame aquele versinho daquela moça. Aí Jorge responde para Chico: Ah, tio Chico, já me lembrei. Então era uma conversa amorosa que Chico tinha para com Jorge. Dos lábios saíam sangue, em que Jorge beijava as duas mãos de Chico, que muitas vezes ficava marcada com sangue. Beijava as duas bochechas de Chico. E Chico, em momento algum, fazia movimento de nojo. Quem se sentia muitas vezes incomodados eram os trabalhadores, que no final dos atendimentos eles costumavam limpar as marcas de sangue que ficavam em Chico. Mas Chico não tinha nojo, desprezo pelo Jorge. Mas as outras pessoas não conseguiam nem ficar perto dele. E o trabalhador pensava, um dia eu vou trazer uma roupa nova para o Jorge. E os dias foram passando e ele não teve essa atitude e Jorge desencarna. Então Jorge desencarna no seu humilde barraco, onde ele morava com a sua cunhada, com seu irmão, que eram boias frias, e ele ficava cuidando das crianças enquanto os dois trabalhavam. Então Chico conta que Jorge, na sua humilde caminha, no seu barraco de chão batido, enrolado nos trapos, desencarna. Mas quem vem socorrer Jorge? Jesus. Então, não importa as nossas máscaras, as nossas aparências, aquilo que demonstramos ser. O que importa é o que realmente o nosso espírito, a nossa alma, ela se apresenta como ela é.
verdadeira. Claro que essa alma de Jorge cumpriu aqui nesse mundo de provas e expiações aquela prova que ele se propôs a fazer. E todos nós estamos aqui também para cumprir as nossas provações. Fáceis nem sempre são, mas necessárias com certeza nós sabemos que são. Então, para que a gente possa refletir sobre esse lindo texto de Lázaro, essa belíssima história de Chico e Jorge, que é emocionante. E a vida sempre nos coloca provações para ver como é que nós estamos melhorando as nossas imperfeições. Uns 2 anos atrás, num supermercado aqui de Imbituba, onde moro, estava na fila um senhor com um odor muito forte de urina na minha frente para passar no caixa. Eu atrás dele, incomodadíssima com aquele cheiro. Eu me afastei o quanto pude. Não conseguia nem olhar para o Senhor. Aquilo me incomodava demais. E assim que o Senhor passa pelo caixa, a moça do supermercado vem com aquele bom ar e joga em todo o ambiente. Então, não era só eu que estava incomodada com aquele cheiro. Todas as pessoas que ali estavam incomodadas com aquele cheiro. Então, o amor ao próximo aqui de Chico, né, vai muito além daquilo que a gente suporta. Porque nós ainda não somos espíritos elevados como Chico. Trazemos conosco as nossas imperfeições, que nós vamos trabalhando, que nós vamos melhorando. E Lázaro termina o seu texto da seguinte maneira: aquele cuja a afabilidade e doçura não são fingidas, jamais se desmente. É o mesmo para o mundo ou para a intimidade. E sabe que pode enganar os homens pelas aparências. Não pode enganar a Deus. Então, que a gente possa realmente fazer uma reflexão sobre a afabilidade e a doçura, que são formas também de sermos caridosos. Para encerrar a exposição, farei uma prece de agradecimento, agradecendo sempre a Deus, a Jesus, com seus benfeitores espirituais que nos dão o amparo, a sustentação e o bom ânimo para continuarmos a percorrer o caminho que Jesus nos ensinou. Que assim seja, graças a Deus.